boa tarde a todos que estão aqui no Congresso de Artes Manuais e Terapias, promovido pela Nina Veiga, nesse canal incrível que a Nina tem. Amei essa abertura da Nina, assumindo essa motivação socialista para a economia. Palmas. Precisamos de pessoas mesmo que assumam abertamente essa posição teórica e prática, né? E estamos aqui, eu, Fernanda Carlos Borges, e com a Suzana Maestre, para falar sobre como as artes manuais cuidam da sobrevivência, digamos assim, né, Su? E da superação, e da cura, e de muitas coisas, muitas camadas, né? Hoje a gente vamos descobrir e desvelar essas camadas aí da nossa história, né? Pois, e aí, gente, olha só. O título dessa mesa, né, eu propus Arte Cuida, porque tem muita gente que fala arte cura, né? Mas a ideia do cura, quando eu ouço, eu acho muito abrupto, assim, sabe? Tu tá com febre e não tem mais febre, sabe? Tu tá com uma dor de garganta e não tá mais com a dor de garganta. É uma passagem muito rápida de um estado para o outro. E eu fico sempre achando que a arte ela tá num lugar que é mais assim da passagem, do todo o tempo, do cuidado mesmo, né? Que, aliás, a palavra curar, ela vem do cuidar, a palavra significa a mesma coisa. Mas a gente, quando eu ouço, né? Eu acho que como eu ouço pelos ouvidos do mundo junto, né? Então, eu acho que o cura dá essa ideia assim, muito abrupta de transição. E o cuida, quando eu ouço, me dá mais uma ideia assim, de cotidiano, de o tempo todo, de agora está doendo menos, agora melhorou, e vai indo, sabe? Uhum. E é nesse lugar, parece, que a arte nos ajuda a sobreviver, né? E aí eu já vou começar, então, a entrar nesse nosso assunto, tá, gente? A Suzana é uma sobrevivente de uma relação abusiva terrível, que não entrou nas estatísticas de feminicídio, porque ela soube cuidar da situação, muita dificuldade e sabedoria, né? A gente precisa se apresentar. Sorte, Fez sorte. A gente precisa se apresentar um pouquinho. Quem é daqui do canal da Nina, talvez já tenha me visto aqui em algum momento, que a Nina já teve o amor, a graça de me convidar outras vezes, até de outro congresso, eu acho que eu já participei também, sei lá, na pandemia, eu acho, na época da pandemia, faz tempo, né? Mas eu sou a Fernanda Carlos Borges, eu sou formada em filosofia, junto com a Suzana, nós somos colegas de faculdade. E aí depois eu segui toda uma vida acadêmica, assim, na comunicação, na psicanálise e em artes também. E eu tenho um canal que se chama Filosofia em Movimento. Então já convido quem está aqui assistindo ou for assistir depois desse vídeo, aqui na live, ou vai assistir o vídeo, que também vai lá conhecer o nosso trabalho na Filosofia em Movimento. E no último ano, bem assim, curtinho mesmo, eu, depois de, assim, já conhecia a Nina há um tempão, mas não estava exatamente nessa, embora tenha um trânsito por artes, assim, a vida inteira, né? Entrei numa coisa das artes manuais que eu vou contar, mas essa história faz parte do nosso planejamento para contar um pouquinho sobre isso aqui, né? E aí estou fazendo feiras, sabe? Estou noutra encarnação, como eu disse. E descobriu um mundo paralelo, né? Porque é uma delícia. Para quem vem da filosofia dura, né? Aquela coisa, aquela racionalidade, aí quando acha artesanato. Não, e fica assim um tempão fazendo aquela coisinha. Ai, que coisa e vai para feira, e vai para a rua, e vai expor no sol para as pessoas. Que a filosofia era na praça, lembra, Suzana? A ácora era na filosofia grega, era na praça, onde estavam os feirantes, né? Exatamente. Tem isso também. Sim. Vamos falar também sobre isso, lugares aonde são pertinentes ou não para a nossa arte. Acho que a rua é um lugar fundamental. Bom. E a Suzana, gente, ela se formou em filosofia, fomos colegas, nos conhecemos desde lá, começou um mestrado em filosofia também, para estudar Platão e os arquétipos, né? A filosofia do Belo era o Belo no diálogo Hípias Maior de Platão.
Essa era a minha dissertação, que eu Isso. não apresentei. Aí ela não concluiu porque ela casou, engravidou, toda essa história de mulheres, né? Mudei de cidade e foi para outra realidade. Uma outra foi para outra encarnação. E teve 2 filhos maravilhosos que estão aí hoje. E durante esse tempo todo, estudando, faz 30 anos estudando também oráculos, né, Suzana? Que é a minha profissão. Dispositivos oraculares, especialmente o tarô e o mapa astral. Astrologia. Astrologia, que ela é incrível nisso, eu sou testemunha disso. E enfrentou, né, Suzana, uma relação, um casamento super perigoso. Aí conta um pouquinho para a gente como que os dispositivos oraculares e depois as mandalas, né, que eu acho que a mandala também, estava contando, foi bem estruturante, tá no nosso plano falar dela. Sim. Uhum. Conta um pouquinho, se apresenta aí, conta um pouquinho. Tá, então primeiro eu vou me apresentar, então, né, Suzana Maestre, tá, fiz filosofia, fomos colegas na graduação, entrei no mestrado aqui em Porto Alegre, na PUC, e não concluiu, não apresentei a dissertação, fiz todos os créditos, enfim, mas sempre flertei com astrologia, tarô, às vezes eu largava todo aquele monte de livro e ia lá fazer mapa e tal, né, mas formação acadêmica, né, aquela expectativa. Mas nesse interim, então, assim, vou contar a história toda, né, Fernanda? Todos, como eles chamam agora, red flags, né? Todas as bandeiras vermelhas que já estavam lá para uma criatura de 30 anos, com formação universitária, transitando por terapias e autoconhecimento e astrologia. Então, o que nos coloca numa camada elitizada, né? Então, você tem muito acesso à cultura e tem muito ócio, tem muito tempo para estudar, né? A gente tinha bolsa, né? E tinha também família, pai e tal, que dá aquele suporte. Eu fazendo terapia, eu era apaixonada, claro, né? Mistura arte, mistura oráculo, mistura filosofia, arquétipo, que te apaixona por Jung. Então, assim, eu precisava fazer. Então, assim, eu saí das terapias bioenergéticas, eu disse, não, agora eu quero fazer uma terapia junguiana, eu quero conhecer alguém. Só que era década de 90, ainda era meio selva, né? Não tinha internet, as informações não corriam, a gente não sabia muito. A gente vive em outro mundo paralelo, a gente vive em outro mundo da dimensão de muita informação. Tá, aonde descobri um psiquiatra junguiano, eu fazia gravura, aqui tem o ateliê livre da prefeitura, um local bem referenciado, eu estava fazendo meus cursos, sempre fazendo curso de pintura, de gravura, de desenho, sempre envolvida, nunca parei. Parênteses, eu lembro quando eu te conheci na faculdade, tu era alguém que vinha do desenho, da pintura, tu fazia vários cursos de artes. Sempre. Manuais, artes plásticas. Sim, manuais, sim. Mas ainda, Fernanda, e aqui nesse canal é muito importante até a gente falar quando eu fui entendendo esse ateliê livre, esses lugares que eu ia fazer curso, tinha a noção do artista, sabe? O artista que rompe a linguagem, ela é hermética, então tu é artista, tá? Aí onde é que tu vai expor, sabe? Uma coisa hermética mesmo para não entender, né? Para não entender. Aí eu fui fazendo, e assim, como é que eu vou ser artista, né? Não, porque eu estou fazendo as coisas, mas assim, onde é que eu chego nesse artista? E eu fui levando anos, e sempre fazendo, meus casamento mútuo, eu dava um jeito ainda. Até que um senhor que estava dando aula de figura humana, né? E isso foi recente. Não, recente não, uns 10 anos atrás, tá? Aí, de figura humana, e eu mostrei meus desenhos. Olha meus desenhos aqui de figura humana. Ele disse, olha, cuida. Se tu é uma ilustradora ou se tu é uma artista, tá? Eu disse, olha, por favor, né? Tá, quem é que é o artista aqui? Onde é que estão os artistas? Então, assim, quando leva os que estão envolvidos nas manualidades, nas artes, e buscando esse prazer, esse autoconhecimento, tudo isso que a arte nos traz, e também o artesanato, sempre tem essa distinção. Quando ele falou aquilo, ele disse, me libertou. Ele quis me trazer, me questionar se eu ia fazer arte ou não no curso dele, né? E aí,
o que é a arte, né? Meu Deus, o que é um artista, o que é um artesão? Qual é a As vanguardas, quase 100 anos depois. Sim, sim, né? Tá. Aí quando ele disse, então eu sou uma ilustradora, gostei da ideia. Eu sou uma ilustradora de símbolos, que é o que eu faço hoje em dia com as mandalas. Então, a partir dali, assim, me identifico uma ilustradora, uma pessoa que desenha, só isso. Não tem aquela coisa, e essa divisão. E aqui que vocês me apresentaram, me convidaram, muito obrigada por me convidarem, por estar aqui, Fernanda, Nina. Aí eu entrei no canal, não conhecia o canal, e eu estou aí há dias vendo vídeos e lives, estão maratonando, né? Aí, sabe, entender que existe um lugar em que realmente não faz essa distinção e que entende, que tanto... E aí eu fui descobrir também o artesanato, o mais simples, o reciclar, pegar um CD, pegar uma garrafa, pintar, como isso é bom, como isso te esvazia, como isso te, né, como isso te liberta. Bom, tá, mas voltando lá para eu no ateliê livre... Tu tava na seguinte trilha, tu estava na trilha assim, uma jovem intelectualizada, fazendo formada em filosofia, sim, no mestrado, estudando, lendo Platão, lendo Jung, só namoraria alguém que tivesse lido Jung. Olha, de onde é que eu te tiro? Agora eu fico olhando para aquela encarnação, né? Que eles podem dizer, filha, não te guia por isso, né? Aí estava lá, assim, né? Curso de interpretação de artes visuais na Casa Mário Quintana, doutor, psiquiatra, Ricardo Segala, junguiano. Aí eu lembro que eu estava com um colega do lado, disse, eu vou lá só para conhecer um médico, que é um psiquiatra, que é junguiano, porque eu tenho que ver isso para acreditar, porque a gente não via, né? Jung ainda era tabu, era debatido. Até hoje ele não é assim, sim, a universidade sim, não dá muita bola. Mas até porque naquela época era psicanálise, era Freud ainda que estava. Ou eram os muito alternativos, muito alternativas, bioenergéticas, que era muito alternativo, ou outro ia para um consultório com os lacanianos. Tá. Mas descobri lá o elo perdido e fui fazer o curso, fiz o curso, achei extremamente interessante, né? Claro, porque a gente, né? As red flag, também a gente projetava e fantasiava com essas figuras masculinas. Bom, romantizando, né? Romantizando, tá? Passou um ano, eu fui fazer terapia com a criatura. E foi muito bom. Depois de um ano, eu fui. Ele era o meu psiquiatra de abordagem junguiana e foi muito bom aquele 1 ano e 8 meses, né? Porque teve a interpretação de sonhos, eu consegui entender muita coisa da minha mãe, me harmonizei com a minha mãe, foi muito positivo, foi um período muito feliz, tá? Mas agora entendendo, né? Eu fui assediada, porque ele no final de uma consulta ele me chamou realmente para transar e isso não se faz, isso é antiético. Né? Mas eu romantizando, aceitei e aquilo foi crescendo, e aí em 2 meses eu já estava morando com ele, e em 10 meses já estava grávida, e já 11, 12 meses já estava casada, já estava assinando sobrenome, e aí as coisas... Aí a gente entra na realidade, né? Aí a gente entra, eu mudei de cidade, mudei de estado civil, era mãe, já estava difícil voltar para a PUC, acabou a bolsa, e aí eu entrei, gente... No início, a gente vê as coisas, mas depois aquilo tudo entrou num contínuo de loucura por causa do alcoolismo, né? Ele bebe, tá vivo, né? Ainda bebe muito, e aquilo foi indo. E quando eu me vi morando no interior, e aí no interior do interior, dificultando o acesso de eu ter contato com as amigas, que foi testemunha, Fernanda, né? Porque o que o predador faz, né? Ele vai te isolar da tua família, dos teus amigos, né? E eu vivi por 20 anos dentro da minha cabeça a relação abusiva, que hoje em dia se fala, hoje em dia se dá voz para isso, hoje em dia eu consigo entender, hoje em dia a gente consegue identificar no comportamento e na fala das mulheres, claro que mulheres também são narcisistas e também fazem horrores, né? Mas assim, a estrutura
masculina, né, o patriarcado, faz os homens, talvez eles nem sejam narcisistas ou psicopatas, mas se força a ter aquele comportamento, né? Enfim, vivi um casamento horroroso, assim, situações alarmantes que muitas mulheres passam, estão passando nesse momento, né? Patrimonial, violência moral, abuso físico muito e muito frequente, que eu tinha muita vergonha de falar, né? Mas hoje em dia, depois já são 8 anos, né, que eu estou separada, já dá para falar, já dá para, né? Livramento, e eu escapei do feminicídio, né? Porque estaria na taxa, com certeza. Por que eu acho que eu saí da taxa? Porque eu nunca falei que eu ia me separar. Isso até tinha vontade assim de dizer, para dar uma de Kate Holmes e Tom Cruise, tá? Acho assim um conselho para as mulheres que estão aí passando por isso, não enfrenta direto. Por que eu digo Kate Holmes e Tom Cruise? A Kate Holmes, enquanto o Tom Cruise foi fazer um filme lá, não sei aonde, ela pegou o pai, o advogado, ela fez tudo. Quando ele voltou, ela deu no pé, já estava tudo pronto. Não deu chance. Ela não ficou usando a separação como um assunto. Não, ele não soube. Porque a gente está vivendo uma guerra. Aliás, até o que sobra para nós depois é ter passado traumas de guerra, porque o cortisol, porque o medo, porque a gente não sabe quando que vai acontecer a violência. A violência pode vir por desgosto por uma roupa mal lavada. E é isso que as mulheres passam, né? E... Fala. Não, eu sei, eu fico até gaga, assim, né? A gente era muito jovem, né, Sim. Era muito jovem. Eu lembro, assim, essa coisa do romantizar o início, né? Eu lembro Sim. muito até eu comentei com o teu filho sobre isso, que como a gente achou legal, que como ele era junguiano, então ele tinha coisa assim do rito, dos rituais, né? Sim. E que aí tu foi, como tu estava buscando o amor, e tu fez uma procissão de Santo Antônio. Eu sempre. Gente, mas isso aí não morre comigo. E aí, eu fui na tua casa, tinha um Santo Antônio de cabeça para baixo. Isso tudo com o psicólogo lá orientando a fazer isso. Sim, mas eu faço. E aí, no fim das contas, casou com ele, né? Aí a filha que nasceu ganhou o nome de Antônia. Do Antônia, por quê? Porque em gratidão ao Santo Antônio que me casou, olha só. Não, mas tudo bem, mas eu tô lembrando disso até com uma certa coisa assim, meio juvenil, meio como a gente achava essa história legal para contar, olha que incrível. Mas ela é legal, ela é bonita, só que assim, a sombra, o paradoxo do ser humano, a sombra estava lá, né? Ela não deixou de ser bonita, né? Mas estava lá dentro daquela família, daquele seio familiar, né? Estava lá a toxicidade, a manipulação, o julgamento, né, tanto da mãe dele como do pai, sabe, uma estrutura familiar muito tóxica, e eu dentro daquilo com filhos pequenos. E como foi que, eu lembro de te encontrar no meio já quando a coisa tinha ficado assim crônica, muito feia, e a gente percebia assim de fora alguma coisa, mas também tu não deixava muito claro. Mas eu lembro, de tu estudando muito tarô e estudando muito, jogando, e com aquelas cartas. Como é que... E depois as mandalas também, né? Depois vieram as mandalas. Depois, as mandalas que tu desenha, até hoje faz as mandalas. Muito. Conta um pouquinho para a gente como que, primeiro, a relação com esses dispositivos oraculares. E depois, com as mandalas, como que com isso tu foi achando um caminho dentro dessa selva perigosa que tu a selva perigosa, então nós estávamos também por um período financeiro horrível, porque ele resolveu não trabalhar, e aí eu também tinha deixado de trabalhar, porque ele tinha dito para mim deixar de trabalhar. Olha quantos homens falam isso para as mulheres: não, deixa de trabalhar, cuida da família, eu te pago mais, porque tu ganha lá, não vale a pena e tal.
Muitas caem nessa armadilha, muitas. Muito clássico, né, Suzana? Classicão, e a mulherada vai. Então tá, claro, a gente gosta a gente quer cuidar dos filhos também. Tá com filho, né? Tá com neném. Com filho, a gente quer cuidar da família, tá feliz, não quer estar dividida, mas enfim, cruelmente deixei de trabalhar. E ele, como bom junguiano, claro que tinha tarô, tinha livro de astrologia, tinha livro de tudo, né? Coleções completas, Freud, Jung e tal, e nós passando lá uma miséria, assim, né? Pouco dinheiro. E aí um dia eu disse, joga para mim, porque ele sempre abriu o tarô, fazia uma mise-en-scène, joga para mim, não, vai estudar, não vou jogar para ti. Eu disse, tá, então eu vou estudar isso aí. Aí ele me deu um livro de tarô e mitologia. Já que tu é filosofia, mitologia, e tu aprende mais um pouquinho, me deu, comprou lá. Pouco dinheiro que se tinha, tá? E eu disparei, graças a Deus. Gente, tem que estudar, a gente tem que se profissionalizar. Eu não tinha como aprender e ter da onde ter um recurso. Se eu conseguir sair desse casamento, se eu conseguir me libertar, e que tantas mulheres precisam, necessitam, foi porque eu tive um recurso econômico, né? Eu sou taróloga até hoje, como eu me sustento, e aí comecei a atender, e aí as que tu deve ter visto, eu muito com as cartas, e lendo muito, e jogando, e aquilo deu certo, e aí o tarô me escolheu, né? Não foi eu que escolhi o tarô, não, o tarô me escolheu, e a astrologia também, e aquilo foi estudando. A disciplina que a filosofia nos dá, que nos obriga a estudar seriamente e não falar bobagem, citar rota de rodapé e te questionarem do que tu está inventando, de onde é que tu tirou formula e devolve o texto, né? Graças a Deus que desorientador, devolve e refaz de novo. Tá, agora está mais ou menos, passa. Tá. Isso eu tenho na astrologia e no tarô, estudando, né? Então, pego bibliografia, linhas de escola, elas discordam, na filosofia também, a gente vê que se contrapõe várias linhas. Então, assim, a filosofia me ajudou a estudar, e aí comecei a jogar muito tarô. Nisso, ele aplaudiu, isso ele achou bom. Ele aprovou. Ele aprovou. Ele aprovou. E eu jogava isso tu consegue dizer agora, né, Suzana? Porque na época nem percebe. Não. Aí já estava bem, já eram 10, 13 anos de casamento. Tu já tinha mais consciência da coisa. Sim, e a coisa já era mais descaradamente abusiva. Ele no comando e eu obedecendo, e ele ditando, e eu tendo que seguir, porque senão a punição era terrível, né? Era física, né? E eu muito isolada, a gente foi morar num sítio, a gente nunca morou em cidade, eu morei interior, mas sempre ou colônia, em Torres, que eu morei também, né? Era sítio, afastado, uma coisa muito isolada. Com duas crianças, tem que deixar bem claro para quem está ouvindo. É sempre duas crianças. A prioridade era. Então, por que fica? Tá, primeiro a dependência financeira, dependência afetiva e duas crianças que não chegava, né? Ele não era agressivo com as crianças e tentava esconder, ele não fazia isso na frente das crianças. Aliás, tem um seriado que passou, Big Little Lies, com a Nicole Kidman, que fez um grande sucesso, e que se quem assistiu ou não assistiu, assista, que ele é muito bom. Era a mesma história, disse, puxa vida, se a Nicole Kidman, nos Estados Unidos, tá representando aí uma família de classe média alta, do casal lindo, ele pegava ela, escondia, mas acabava com a raça dela. Então, assim, e aí quando eu vi aquele seriado, gente, Estados Unidos, a Nicole Kidman, gente, isso passa por várias, isso existe em todas as camadas, é impressionante, né, o quanto, e ela ia no psiquiatra, e a psiquiatra fazia ela acordar, ela disse, não, eu tenho amor, eu tive filho, sabe, eu me via naquela história. E a segunda temporada ele morre, aí já vou dar spoiler, né? Mas na segunda ela na terapia, se resolvendo com luto e se desgrudar daquela, porque tem uma dependência de amor, de admiração, gente, é um redemoinho dentro da gente absurdo. Então ele aprovou o tarô, que eu jogasse, aí eu jogava para ele gostava, batia palmas. Mas eu descobri as mandalas. Agora a gente vai chegar nas
maravilhosas mandalas. Então, eu sempre desenhando para lá e para cá, desenhando. Eu tenho uma pendurada aqui em 2008, então eu devo estar 20 anos que eu descobri, dentro desse universo de arte, a mandala. Gente, aquilo foi como se... Eu não tenho nem de descrever o que foi quando eu descobri poder desenhar estas mandalas. Elas saíam de tudo que era jeito. Horas estavam bonitas, horas estavam horrorosas. E eu queria fazer elas tudo que era no papel, na garrafa. Deixa eu ver se eu entendi isso. Em algum momento, até pode até especificar como tu descobriu a lógica descobriu que existia isso, a mandala, que tinha uma lógica, e aí tu entrou nessa lógica das mandalas de uma maneira meio assim, nossa, irresistível, foi isso? Repetitivo. E repetitivo foi... Era o início da internet de escada, acho que era 2005, ou que eu tive acesso à internet. Ela era ainda de escada. Alguns blogs, que eu vi 1, 2, que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, isso é lindo demais. Como se faz isso? Como que se põe um desenho dentro de um círculo, ele fica simétrico, por que ele repete? E eu comecei a fazer... e uma outra amiga nossa também aqui em Porto Alegre, que eu vim, ela estava fazendo tributo a Nilda Fábio, montar um tributo a Nilda Fábio, que era uma professora, ela já faleceu aqui em São Leopoldo, que aí, assim, uma colega, uma outra colega nossa, também muito amiga nossa, Ana Fragoso. Quem? A Ana Fragoso, Ana Maria Fragoso, a Ana. Né? As amigas dela estão fazendo um curso em São Leopoldo, que era uma artista numeróloga que desenvolvia mandalas a partir da numerologia. Gente, quando eu vi aquilo, é isso que eu quero para mim. Me dá tudo, todo o material. Achou bonito, Suzana? Foi assim, foi um apelo estético, assim, de achar bonito? Foi uma atração estética? Porque vinha assim, numerologia oráculo. Né? Não sou numeróloga, eu estudo numerologia, mas não sou... O oráculo, a arte, o Jung, a coisa de poder fazer algo que faça sentido para a pessoa, porque eu faço a numerologia, o mapa astral... E deixando claro que a tua numerologia tem a ver com a tua pesquisa de mestrado na filosofia, o Platão, o número, a geometria, aquela coisa toda. Não, aí tu vê tudo junto. Porque eu tinha procurado arte-terapia, não tinha encaixado muito na arte-terapia junguiana, lá fui até fazer uma aula, então, sabe, mas não é bem aqui. Mas isso tinha, nossa! Porque aí junta tudo. Junta Platão, junta a busca do belo, junta Jung, autoconhecimento, oráculo, geometria sagrada, o cosmos, nós encarnados dentro de de um equilíbrio de formas, e que essas formas reverberam e dão sentido, né? São os arquétipos vivos ali, né? Então era isso que eu tinha que fazer. Então, assim, fiz um xerox lá da apostila dela, fui para casa, comecei a riscar. Gente, as coisas mais horrorosas, umas bonitas, outras... Gente, foram anos fazendo que eu não estava satisfeita, tá? E qualquer papelzinho, Suzana, então tava... Tô tentando imaginar a situação, né? Tinha aquele cara bebendo, te ameaçando, te controlando, te maltratando. Tinha as duas crianças ali, tu cuidando. Aliás, palmas, gente, a Suzana... Os 2 filhos dela são ótimos, são incríveis. A minha grande tarefa foi manter eles a salvos e tirar eles a salvos. E entregar eles para o mundo. Conseguimos. E ali, no meio de cozinhando, num sítio, fazendo as coisas, cuidando das crianças, aquela coisa em volta, e nos papéis com as mandalas. Os papéis das mandalas. Eu não imaginava que aquilo ia perturbar tanto aquele homem. Ele se possuiu de uma raiva, porque o tarô tudo bem, mas assim, a mandala, a comida, ele reclamava, um dia estava boa, estava ruim, então tá tudo meio assim, tá. Mas os desenhos de mandala, gente, instilou uma raiva nessa criatura. Mas, meu Deus! Aí ele, assim, situações humilhantes. Ele pegar um desenho meu, botar isso aqui é lixo, isso aqui tu não faz, isso aqui é um lixo, tá? É lixo que tu
está fazendo. Aí, só que ele fazia muitos plantões, né? Então, assim, então quando ele sumia, quando eu não via, quando ele não estava, eu ia lá fazer. E se ele voltasse e visse, não que tivesse escondido, estava lá num lugar que ele não podia enxergar muito, ele sabia que ele estava lá, que eu estava perdendo meu tempo, que eu estava gastando dinheiro, porque a gente gasta numa tinta, uma coisa, que eu não tinha vergonha na cara, a caneta, o tempo que eu poderia, né, fazer, lavrando uma terra, fazendo uma horta para a família, aquela coisa, né? Aí, e aquilo foi aquilo, ele tinha me chamava louca da mandala, era aí aquilo foi, gente, eu comecei a fazer mandala escondida. Não que eu tinha que esconder as mandalas, mas elas tinham que ficar, sabe? Eu guardava discretas ali. Discretas, sabe? A tua ação tinha que ser quando ele estava nos plantões, ou seja, meio escondida, sim. E elas também guardadas discretamente. Discretamente. Porque... Suzana, de alguma forma, isso criou um mundo, uma autonomia, assim, um mundo teu, onde ele não entra, né? Pois é, agora a gente chega nisso. Porque há uma para sobreviver tantos anos e a tudo isso, que é muito denso, é muito sério, em algum lugar eu encontrei, e foi nelas, né? Porque então, aí buscando, eu sabia que Jung trabalhava com elas, mas eu não estava muito preocupada em ser junguiana naquele momento, né? Mas aí, então, procurando o que Jung fala que a mandala propicia, né, no termo de cuidado. Também não gosto de falar cura, né, de cuidado. Então, elas foram me cuidando ao longo dos anos, então, dos últimos 10, 11, 12 anos desse casamento horroroso, elas foram me cuidando, tá? Porque, segundo Jung, são desenhos que te reintegram, que tu encontra ali a estrutura, o ponto, né? É o centro, é a self, né? Que integra consciente e inconsciente, e elas têm, né? No momento assim, que está muito caótico, tudo muito fragmentado, né? Ela te reestrutura, né? Porque o próprio desenho é trazer essa estrutura para a psique. Aí tem isso da Silveira, né, que identificou, e o próprio Jung também, que o período pacientes, estado muito caótico, né, quando eles começam a integrar a sua psique, começam a surgir desenhos de formas circulares, mandalas, está aí o Museu do Inconsciente, está documentado. Então, assim, mas isso fui ver a Lures, né? A minha história era fazer, era a própria cachaça, assim. Me lembro meio obcecada, vamos dizer assim. Totalmente obcecada. Que ele dizia que isso era um problema. Ele disse, mas sabe o que é mandala? Mandala vem quando o sujeito é muito doente, Sujana. Daí ele pegava essa história de esquizofrênico, também isso para invalidar o que eu estava fazendo. Eu me lembro, assim, de uma manhã eles saíram frio. Ele saiu bem cedo. Eu me lembro assim que eu peguei aquela mandala lá, não sei onde é que eu tinha. E eu comecei a fazer aqueles pingos rápido, assim, com uma urgência para ele não voltar e não rasgar. Porque era uma tela, eu tinha conseguido comprar uma tela redonda, que é difícil telas, né? Daí até achar a loucura do material, né? Aqui o pessoal das manualidades sabe que a gente fica viciada em material, a gente quer o tato. Né? A gente quer a base, a gente quer a tinta, a gente quer tudo aqui. A magia está ali nas ferramentas. É o material, né? É o material, tá? E aí eu me lembro de dizer, mas meu Deus, que sina é essa que eu tenho que dar volta nisso aqui, né? Tão rápido, recente eu saí dele, eu voltar 2 dias depois, aí também fazer longos plantões, né? Para minha sorte. Então, então fui fazendo as mandalas, eu nunca parei de fazê-las, eu nunca parei de buscar como aperfeiçoar, até fazer cursos, né? De baixo meu tempo. Não era assim, vou fazer um curso, não, tá gastando dinheiro, onde é que foi, onde é que tá? Eu me lembro assim que ele me deu um celular, que era assim, né? Ele me deu um celular. Por que ele deu um celular? Para me controlar. Aí eu fui uma tarde, era final de tarde, eu não atendi o celular, eu estava lá com as amigas pintando mandala. Aí eu também chamei uma turma para pintar. Aí quando eu cheguei, ele me devolve o celular. Tu não pode ter celular, porque eu estou te ligando a horas e tu não atendeu. Onde é que tu
estava. Se eu falar, olha só, eu estava traindo, o que eu estava fazendo? Eu estava bebendo, estava no bar, estava fazendo alguma coisa? Não, eu estava com 2 professoras amigas minhas, a gente foi lá desenhar mandala com lápis de cor. E se eu não podia falar para ele, porque eu estava cometendo um crime. Olha aonde a gente vai parar dentro de uma relação abusiva. É terrível, muito bem. Mas elas permanecem, né? E eu continuo fazendo, aliás, até na chamada aqui tem tuas artes aqui em cima, né? E aqui tem uma mandala que eu fiz para uma cliente, né? Que tá ali o mapa astral, tá ali a numerologia, em aquarela. Sempre, nunca parei com ela e nunca vou parar, né? Suzana, do modo como tu está falando, daria para dizer assim que essa coisa de tu ir fazendo as mandalas do círculo e sai, vai lá, que tu estava contando a reestruturação, né? Isso te ajudou a manter alguma autonomia e suporte, resistência? Sim, a autonomia. Naquela situação. Olhando agora para trás, avaliando como, porque a gente vive numa urgência e numa emergência, né? Sim. De medo e de pânico. E aí a nossa saída também abrupta, né? A grande fuga, a grande diáspora, né? Que a gente conseguiu sair sem avisar ninguém, eu e meus 2 filhos, vocês concordam? Abrimos a porta à noite adentro, sumimos, né? Da vida dele, né? Graças a Deus. E todo o processo de reconstrução de uma vida, porque tinha uma vida estruturada. E tá. Mas esse processo de reconstrução. Aí depois, então, vamos. Eu estou aqui fazendo meu papel de anfitriã, tá? Tá certo, não tá certo. E a primeira vez. Então, olha, se daria para falar assim, tá? Cria, então, esse mundo que é teu, que é com as tuas amigas, que é tu e a mandala, que onde ele não chega. Não. Então, tu cria-se, mantém o teu espaço, um lugar que é teu. Isso, que é meu. E que não é invadido, certo? Que e ali tu não deixa, ele quer invadir, ele quer destruir, mas tu mantém, tu não deixa. Estratégia. Aí depois, quando tu separa, também continua a mandala, num outro momento, num outro. Eu só vou acender a luz aqui, ó, que tá vendo como eu tô ficando aqui, ó? Sim, tá anoitecendo. Yin e Yang. Você precisa, né, a papinha? Eu vou acender a luz aqui, peraí, deixa eu ver, eu só tô com minha abajur. Tá. Pronto, voltei. Tá. Mas agora, olhando para trás aquela encarnação, né? Que essa encarnação é perfeita, a gente tá. Então, olhando para aquela encarnação, como, né, a abordagem junguiana é que elas nos devolve para um eixo. Eu acredito que eu fui encontrando e formando um eixo dentro de mim, né? Que se permaneceu ali autêntico, né? Porque assim, eu não me corrompi. Ele quis, mas assim, as minhas amizades, as pessoas que eu gosto, não me afastei. Aliás, quando eu me separei, estão todos de novo presentes. Então, também não, eu consegui manter os vínculos, né? E aí, nesse espaço da arte de fazer a mandala, era onde assim a minha mente se abriu, acho que saía todas as toxinas e entrava nesse estado alterado, porque elas são meditativas, né? Qualquer forma de arte, e por isso que é importante esse canal aqui da Nina, né? Fazer um crochê, nossa, a trama, o macramê, o papel machê, formar, e tudo isso nos coloca. Eu até assisti uma live, até ela coloca, né, do movimento próprio, né, o sentido do movimento próprio, né, que ele é uma manualidade fundante. Eu peguei isso aqui, eu anotei que é da manualidade fundante. Fundante, está aqui numa live da própria Nina, tá? Então, e aí o que é esse movimento do sentido próprio? Ele nos liberta e nos coloca no lugar, né, dessa manualidade, nos coloca na alegria. Então, era um momento alegre. Então, eu tinha muitos momentos alegres, porque eu tinha muitos momentos, ou na madrugada, nos plantões, ou enfim, ou com os amigos, ou fugindo, ou às vezes até na frente dele, fazendo um churrasco e ele zombando, e
também às vezes acontecia, né? Eu tinha esses momentos fundantes, esses momentos de integração, enfim, tudo tem um monte de coisa aqui que eu anotei, mas no final, assim, me integrei. E como que quando se sai sem nada, aquada, machucada, com 2 filhos aquados, machucados, porque quando os filhos saíram, então a violência já estava indo para o lado deles, porque já estavam crescidos, enfrentando, né? Então, como que se sai, né? Como é que se sai e consegue reestruturar uma vida em 8 anos? Porque eu reestruturei toda ela, né? Em 8 anos. Em 8, só pode ser por um processo de cuidado através de um fazer artístico e um fazer que dentro de todas as expressões artísticas a mandala traz essa proposta, né? Ela traz isso de integrar a nossa self, vamos usar os termos de Jung, né? E aí tem, né, ela é recorrente, né, inconsciente coletivo, ela vai ver a história, ela surge em todos os tempos históricos, em várias culturas, né? Isso é mandala. Eu ganhei de ti, Suzana, uma mandalinha azul. Outra coisa, eu apresentei, olha. Tu deu de presente para muita gente. É numa telinha, assim, pequenininha, mandala azul. Qual fase será essa? Então, é isso que tu não lembra, né? Não sei se tu já estava separada. Não então eu vou te dar outra agora, já vou te levar outra aí para todos, uma maior. Então, agora. Presenteio elas. Até minha filha disse, mãe, para de levar lá, porque a sogra dela, né? Disse, mãe, ela já tá cheia de mandala, dá outra coisa. Aí vem o colar de mesa. Eu também peguei uma época colar de mesa. Né? Então, assim, a gente está falando muito da mandala, não quer dizer assim, única e exclusivamente mandala, assim, mas assim, manualidades dentro de contextos agressivos, deteriorantes, são curadores, talvez até exista alguma cura, né? Assim, mas não nisso que tu falou, né? Curou, acabou, não. Curou, acabou essa etapa. Vamos continuar com cuidado, porque cuidado vai vir outra. Contínuo, né? Ele continua. Ele continua. Aliás, o sentido do self não é estático, ele cuida. Eu adorava esse termo, né? Porque ele vem vindo assim. Então, assim, tu vem até aqui, tá? Tu cura, tu pode olhar para a tua encarnação anterior aqui, tu resolveu, mas isso aqui segue. Tem coisas que tu vai continuar olhando até chegar a esse danado dessa integração do self, que deve ser uma coisa maravilhosa, deve ser o samadhi, né? Deve ser o nirvana, mas também não sei se os santos também depois chegam lá no outro e não tem mais coisa para fazer. Claro que continua. Ô, Su, assim, a manualidade fundante, eu gostei disso, né? Porque tem quando a manualidade fundante me lembra de novo a questão do ritual, do ritualística, né? Assim, que fundante é o rito, o mito ele é secundário. O mito ele vem ou seja, o fazer é fundante, o movimento ele é fundante. Sim, vamos dizer assim, a narrativa daquele fazer é posterior, né? Não é que é posterior, ele vai acontecendo a partir do fazer, né? Então não é que primeiro conta a história mítica e depois cria um ritual para lembrar. Não, primeiro é o movimento, aquela forma de organizar, aquele movimento mesmo que se repete, que estrutura uma vida. Que a gente vai organizando os símbolos de forma artística, porque o mito nos vem em forma de poemas, precisava dos rapsodos, precisava dos quem dom da oratória, precisamos da música, os ritos, né? Eles vêm, os ritos. Eles são a manualidade fundante, assim como o movimento fundante. Isso, porque eles trazem a ação, né? A forma. Então a gente tem que pensar
começar a pintar e aí a gente encontra o divino. Essa coisa aqui com o que faz parte também, né? A gente planejou de comentar rapidinho, eu quero falar bem um pouquinho disso. Só para pegar essa coisa da coisa do que a Nina trouxe na live que tu viu, da manualidade fundante, né? O Ramiro, o meu irmão aqui em casa, né? Vou falar do Ramiro, que a gente tem diagnosticado com uma esquizofrenia grave, gravíssima já há muitos anos. Ele está com 50 e poucos anos, desde que ele tinha 20 e poucos, estava na faculdade. E em termos assim da narrativa, dessa conversa, né, pautada na narrativa, na lógica, na tal, é uma coisa mais difícil, né? Sim. Sim. Difícil. Então, assim, desde que eu estou aqui, né? Eu voltei a morar aqui há 1 ano com ele, junto, né? Ajudando a cuidar. Que ele fala que não é para eu ficar cuidando dele, mas eu falei para ele que eu vou cuidar dele para sempre. Ele que se acostume. Mas essa coisa assim, se essa razão comum, ordinária, consequente, que tu estava falando, inclusive, é o que a gente aprende a fazer na filosofia, né? Aristotélica, Se isso não funciona na relação, e inclusive isso estrutura também um jeito de corpo, um modo de uma relação com o espaço, uma etiqueta, né? Uma certa ordem. Se isso não funciona, aí vai funcionar outra coisa, é um gesto diferente que vai ser compartilhado. Vai funcionar um gesto que vai ser compartilhado. Vai funcionar por exemplo, transformar um papel numa pasta, no caso do papel machê. Sim, sim. Né? Então, isso é um gesto que está criando uma conexão sobre a qual ainda não se consegue falar, né? Não tem a prática, tem a manualidade fundante, tem o movimento fundante, tem um rito se construindo, mas ainda não tem uma narrativa, ainda não tem um mito que fala daquilo. E isso vai sendo construído. É o devir, né? Vai sendo construído enquanto essas novas formas de fazer-se junto, novas formas de fazer-se junto, vão sendo construídas. E claro que as artes materiais, né? As artes manuais ou as artes da materialidade, elas são muito favorecedoras desta conexão, se torna muito óbvio essa dinâmica de conexão, né? No caso, fazendo essa relação com a narrativa, quando a narrativa não funciona. Sim, sim. Ou seja, o mito não funciona. O mito não dá conta. O que se diz não dá conta. Como se narra as coisas não dá conta. Então, tem que se mexer a partir do rito mesmo, né? De novas manualidades, novos gestos, novas composições a partir da presença corpórea, né? Do movimento. Do movimento do criar, né? Os movimentos do corpo, criando coisas. Criando coisas, que exigem novas conexões e novos arranjos, né? E é um pouco isso que a gente está experimentando aqui acho eu, né? Claro que isso que eu falei não explica tudo de forma alguma, né? As palavras não dão conta, né, de toda a experiência. Mas eu acho que vai muito por aí, assim, tentando dar palavras das palavras que eu conheço, né, para essa experiência. Acho que vai um pouco por aí, sabe? É um cuidado mesmo a partir disso que tu trouxe, né, dessa materialidade fundante, desse gesto fundante, dessa manualidade fundante, dessa postura fundante, dessa atitude fundante. Porque é bom isso que tu está falando, Fernanda, né? Porque o rito, ele se atualiza, né? Ele precisa ser feito e se atualizar e estar ali presente.
E acho que outra coisa, agora que eu estou me dando conta, que nós duas, né, na nossa jornada, né? Sempre amigas, sempre tá. Décadas de amizade. Décadas de amizade. Assim, como tu tá falando, eu tô falando, a gente não tá falando de situações acadêmicas de trabalho, a gente tá falando de situações familiares, crises familiares, que a gente eu lidei com a arte, lido ainda com a arte, e tu agora também com o Ramiro lidando com esse contexto, né, de voltar a cuidar dele, né, faz um ano, né, e quantas vezes tu falou da tua preocupação sabe muito bem como era o destino, né? Como isso sempre, né, tu sempre essa recorrente, né, e aí tu está também com o recurso da manualidade, do papel machê. Adorando papel machê. E é isso, dentro do ambiente de tanta crise e preocupação, a gente entra assim, nossa, mas que paraíso é esse, né? Então, e aí, Suzana, voltamos para a praça e para a Ágora. Ah, da praça. Aí a praça, a feira. Ai, a feira. Nossa! Tá ali na rua. Eu conheci a Ágora grega, conheci a Ágora antiga. Sim. Eu fui para lá. É uma praça imensa. Eu ficava, gente, isso aqui é um mercadão, uma praça, é uma feira. E eles ali na feira sentavam ali num lugar, num outro, e eu vendia uns vendendo, outros conversando. Enfim. Botava um ali da feira mesmo. Botava os jovens. Vamos começar aqui, senta ali embaixo de uma oliveira. Vamos falar sobre isso. Senta aí, Não, mas a feira, claro, tem as pessoas circulando, aí elas começam a conversar, daí você tem as pessoas que são parceiras, e aí tu vai mostrando as coisas, ao mostrar as coisas, tu tem uma... Né, tem uma história vou usar essa palavra, de estruturação, assim, num gerúndio, né? Que tu conta a partir daquele fazer, daquele objeto, daquela coisa. De repente, então tem todo um fluxo, assim, da praça, que é muito legal, que é muito... Claro, tem treta também, onde tem gente... Mas... tem essa coisa que de repente, assim, por um caminho também, nessa nova encarnação que eu estou vivendo, de repente, por um caminho, assim, totalmente inesperado, sabe? Eu estou lá na Ágora, entendeu? Com o teu colorido. Com o papel machê, com artesanato. O papel machê, um meio de chegar na rua, na praça, com as pessoas, né? E aí elas vêm espontaneamente. Assim, o que tem aí? Começa assim, né? E aí a gente começa a explicar, é assim. Aí eu faço uma viajada, né? Olha, isso aqui é o número do destino e tal. As minhas amigas que ficam comigo, Suzana, tenta dentro da cabeça das pessoas, né? É aquele papo metafísico ali, mas mandava, tá, mas a coisa da rua, tá? Outra coisa que está muito alinhado e perfeito aqui no canal da Nina, né? Da Nina, que é essa coisa do que é de todos, não dá para assim, a arte não pode estar assim, galerias, museus, né? Ela tem que estar eu sou muito orgulhosa que eu tenho a minha carteira de artesã, eu me sinto assim honrada, formada, né? Por poder participar de feiras e de ir em locais, né? E conversar com todo e qualquer tipo de pessoa que vem, por quê? Porque quer olhar aquilo, ele vai ali pelo colorido, ele vai ali pelo desejo, pelo gosto, para tocar, sabe? É o sentido, é o fruir, né? Sim. E aí tá exposto a todos. Não, Suzana, quer ver? Ó, pense, tu fez faculdade comigo, tu sabe muito bem como que é o ambiente de filosofia. Muito. Né? Puxa, na feira. Machista! Não, mas na feira, olha só que frase que a gente nunca vai ouvir numa faculdade de filosofia, mas que era bom que a gente começasse a ouvir. Né? Sim. Pode tocar para sentir a textura. Bah! Só olhando, a criança vai pôr a mão. Não põe a mão. Pode, não, deixa eu tocar para sentir a textura do material. Nossa,
um legal. Muito. Aliás, nessas anotações aqui que eu peguei da Nina, né? Tá, a nossa anfitriã, né? Ela fala do tato, sensação da alma livre. Então, tem o tato, né? O sentido vital que nos sustenta, até chegar nesse sentido do movimento próprio, que é o fundante. Então, ela tem toda essa questão do corpo, e é o corpo, é o nosso corpo, é o nosso tato, é as sensações, é a ástese, né? Ali, livre, os seus movimentos mais livres de forma, de cor, livre, né? de coisas específicas, né? De coisas específicas. Ô, Suzana, olha só, deixa eu contar para o pessoal que tu tem uma loja agora em Porto Alegre, tu criou junto com uma amiga uma loja, a amiga faz cerâmica e que tu comprou os fornos para ela, inclusive. A polêmica dos fornos. O forno, né? Então, deixa eu contar. A vingança final. A vingança. A vingança. Agora, eu venci. Tu diz. Ele lá me azucrinando de tudo que é jeito, tá? Nem vou contar todas as cenas para não entrar em filme de terror, mas assim, me azucrinando com essa função do artesanato e da mandala, tá? Aí, divórcio, separação, aí patrimônio, aquela coisa toda, tá? Fiquei com algum valor, aquele valor. Agora eu peguei uma amiga que ela tem uma, que também várias encarnações, né? Não, ela é de encarnações anteriores a que a gente se conheceu. Sim. É do ensino médio, né? E científico. Aí ela tem uma casa que é um co-work, que é uma casa que ela aluga salas para terapeutas e tal. E aí, na pandemia, a gente ficou lá pintando, né? Fechadas. Eu, ela e mais um outro amigo nosso pintando gesso, com máscara e tal, se testando, mas nós estava lá, fechado. Disse, ai, que bom se a gente pudesse abrir para a rua, a coisa da rua, né? A gente quer mostrar, tá? E aí, quando vem um valor, né, que eu consegui, este valor agora vai virar loja, vai virar. Agora eu montei, mas aí eu sei o que eu tinha, o que eu podia investir na loja, no ateliê. Ah, vamos fazer. Eu também estava sempre só em ter um forno, né? É aquela coisa, se apaixona, a gente quer gastar dinheiro com tela, com coisa. Gastaria horrores de dinheiro. Eu queria ter um galpão cheio de tela, espaço, cheio de forno. De forno, de tudo, bancadas, serras, né? Ai, tudo. Não sei nem se eu ia usar, mas estaria lá. Podemos fazer. E como não? Por que não fazer, né? E aí ela ceramista, ela se descobriu na cerâmica, ela também tentou várias coisas, sempre com muito jeitinho para pintar, e aí ela se descobriu na cerâmica, né? E aí ela disse, vamos fazer. Aí o investimento no forno, né? O forno comprei o maior e mais caro. Poderosa. Aí tem a gente é um ateliê, a gente abre para a rua, né? Então, eu sempre que as pessoas que entram, eu digo que isso aqui é um ateliê com loja, não é uma loja, é um ateliê. Nós estamos aqui. Um ateliê aberto. Um ateliê aberto. Somos em 4 artesãs, sou eu, ela, minha filha, e aí faço uma filha bem artista, bem aquarelista, né? Que trabalha muito bem, lida bem sempre, né, com as suas aquarelas e suas pinturas a óleo. E trabalha com museus. Faz museologia na URGS, tá? E mais uma outra artesã que faz vidro fuso, que se chama as artes do fogo, né? Que a cerâmica e o vidro eles vão para fornos para tomar fogo. Então, são as artes do fogo. Então, somos em 4 ali. E as pessoas entram, e aí a gente diz, nós somos artesãs, aí as pessoas olham, e aí pega, e conversa, e aí conta história. E a partir desse contato físico, isso que é legal, né? Da materialidade é que vem a conversa. Vamos dizer, a base para a palavra, para o conceito. E pessoas de diferentes idades, e
etnias e de diferentes... Não é que nem na academia, então, que tu tem um público ali, né? Mais ou menos, que está meio preparado, meio a gente sabe mais ou menos o que vai falar, o que a gente vai falar, o que se espera que as pessoas se comportem, X, assim, né? Até ontem entrou um rapaz, assim, ele... eu estou começando a trabalhar com madeira. Eu disse, que legal, você vai trabalhar? Não, primeiro eu quero fazer coisas bonitas para mim, né? Aí ele veio perguntar, a gente perde muito material e quis saber como é que é a rotina que legal. E eu ali, né, fazendo, e eu consigo fazer e conversar. Mandalas, tu tá fazendo mandalas. Estou fazendo mandalas com bases, com minhas pesquisas de formas da geometria sagrada, com os números, né? O hexágono. O número duplo platônico. Sim, a gente lê tem que dizer isso, Suzana. Pitagórico. Que o Platão era um pitagórico. Platão era um pitagórico, mas agora estou entendendo mais Platão, agora com essa coisa da geometria sagrada, do que lá, né? Quando eu estava fazendo a dissertação. E é bom que tu fala de um jeito certo, porque eu tenho uma implicância com alguns modos, como algumas pessoas falam sobre a geometria sagrada, mas a Suzana leva isso de um outro jeito mais responsável, né? Ô, Su, olha só, acabou o nosso tempo, eu preciso ir para a feira. Tá. Eu quero saber o seguinte, dá o teu Insta. Tem Insta da loja? Tem Insta do Ateliê Aberto? O Insta tá devagar. O Insta tá devagar, mas o meu eu alimento, tá? Eu coloco as minhas imagens. A gente não entrou... Então, que nem a Nina disse, né? Essa coisa da rede social e tudo, a gente tá lá fazendo e conversando com as pessoas, e a gente esquece de bater a foto, a gente esquece de fazer a live. Acredita que outro dia eu fiz uma coisa tão legal, tão bonita, e no dia que eu expus, vendeu. Sabe assim, coloquei em 15 minutos, alguém levou. E eu não lembrei de fazer a foto. É isso aí. Então, mas eu não entreguei. Eu fiz a foto. Mas eu não entreguei para uma que mora em Londres, que a mãe encomendou, que ela veio, sabe, entregou, e a gente numa conversa, a gente seguiu conversando, ela fez uma conversa, e quando ela saiu, mas a gente estava aqui anotado. Porque a gente não está valorizando, a gente é de outra geração, a gente não pensa em... A gente não pensa. Eu disse, gente, mas eu vim aqui entregar, fiz questão que ela viesse para bater foto, para falar, para postar, mais uma, mandar ela. Mas aí é o assunto com a mulher também era psicanalista, também era uma tanta coisa interessante acontecendo que a gente quer essa foto. Sim, e a gente se viu conversando, ela quer fazer as progressões do mapa astral, eles vão fazer, ela manda lá, e quem deu o Instagram. Tá. Então, Su, o teu Instagram pessoal, então. Sim, é Suzana, com S, né? Ponto Maestre. Suzana com S, não é com Z, isso, Suzana com S, ponto Maestre. Isso. Tá. E lá eu ponho fotos das minhas mandalas, das minhas geometrias sagradas, das mandalas personalizadas. Se alguém quiser fazer algum curso, alguma coisa contigo, te encontra lá também. Me encontra lá, Te chama no direct, é assim que agora faço. E eu vou abrir me segue no Insta e me chama no direct. Prometo que eu vou abrir o direct. Tu tem que abrir o direct. Eu tenho que abrir o direct, Tá, e gente, comigo, quem quiser me acompanhar, eu ando meio devagar no canal Filosofia em Movimento, depois que eu virei essa artista de artes manuais. Né? Mas, assim, eu quero voltar para o canal, tá? Eu consultei uma taróloga, me disse que eu vou voltar para o canal em algum momento. E essa taróloga, uma amiga minha muito antiga. Que gosta do tarô, que nossa. Enfim, gente, então assim, mas o canal tem muitos vídeos antigos, lá tem muitos vídeos no canal muito bons. A Nina tá lá em vários, inclusive. Então me sigam no canal Filosofia em Movimento. Mesmo que eu não estou assim produzindo novos vídeos o tempo todo agora, porque eu estou realmente num outro momento, tem coisas boas lá para maratonar, coisas antigas e tal, e relativamente novas também. Aliás, eu falei pouco, né, sobre a experiência que a gente está tendo aqui com o Barro Torto, mas tem um vídeo lá que eu fiz com a Nina, no canal dela. Tá lá, eu acho que é o último, inclusive, do canal, se não me engano, que eu conto um pouco mais dessa história. Que, aliás, amei quando a Nina me chamou, que eu vi falar do Barro Torto, amei. E no Insta tem a página do Barro Torto, que é a página desse projeto que a gente está fazendo sobre arte e cuidado, né? Artes manuais e cuidado. O nome é ótimo. Barro Torto é o nome. Eu adorei o nome. Nossa! Depois eu explico também o nome da minha loja, porque poderia dar mais umas 10 horas para nós, né, Fernanda?
É isso, vamos voltar a conversar outras vezes, ou aqui ou no meu canal. Quer dizer, aqui é a casa da Nina, né? Eu que estou me convidando. Mas no meu canal, ou então no nosso Insta, vamos fazer projetos para. Vamos. E quem quiser entrar em contato, então, com a gente, chama no direct do Insta, tanto a Suzana Maestre quanto eu. A Su, tanto para os trabalhos, né, com mandala, que ela vende hoje, então, ela tem esse ateliê aberto, ela faz mandalas. Sim. E tem lá outras coisas. Com a numerologia, eu pego a numerologia, eu explico, é personalizado. Pitagórica, é a mandala que vai para a sua alma. É a geometria sagrada da alma. E também a Suzana é uma grande manuseadora dos dispositivos. Aliás, eu aprendi essa expressão com a Nina também, dispositivos oraculares. Gostei também dessa expressão. Dispositivos oraculares do tarô e da astrologia. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Su, por ter vindo a mês. Eu que agradeço. Não, e contar dessa história, né, Su, difícil, né? Acho que é a primeira vez. É a primeira vez que eu tô contando assim inteira, não partes, assim. Mas... E para um público desconhecido, né? Mas tem que ser falado, a gente tem que falar, tem que compartilhar, tem para acordar, para identificar, e que é possível sair. É possível, tem que sair, né? Sai. Então tá, estamos juntas. Então beijo.